Meus queridos, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre a vida de cada um de vocês. Gostaria de compartilhar com vocês a palavra de Deus, encontrado em Marcos capítulo 10 e o versículo número 46, que diz assim: E depois foram a Jericó, e saindo ele de Jericó com o seu discípulo, uma grande multidão, Bartimeu, cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho, mendigando pão. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos repreendiam para que se calasse, mas clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamasse. E chamaram o cego, dizendo: Tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E lançando de si a sua capa, voltou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse: O que queres que eu te faça? E o cego disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus disse: Vai, a tua fé te salvou. E logo viu e o seguiu pelo caminho. Então, meus queridos, nós vemos aqui a história de Bartimeu, cego, que mendigava na beira do caminho. E naquela época não existia sistema de aposentadoria. Quem não tinha condição de trabalho, o que fazia? Mendigava. Mas isso aí não era de qualquer forma. A pessoa tinha que ter permissão para mendigar. Tinha que ter permissão de Roma. Porque como funcionava? O pai, ele garantia o sustento da casa através das suas lavouras, através de tudo o que vendia. Alguns eram comerciantes. Mas quando o pai partia, a mulher tinha o filho primogênito que cuidava de tudo para dar o sustento para sua casa. Foi tanto como nós vimos aquela história lá em Naim, quando a viúva de Naim, ela tinha o seu filho, que perdeu o seu filho muito jovem, né? E quando chegou a história que nós conhecemos, que o Jesus foi lá e ressuscitou o filho da viúva de Naim, e ele chegando para a mulher falou assim: não chores. Então, agora a história de Bartimeu era o seguinte: segundo o Flávio José, Bartimeu, filho de Timeu, seu pai, Timeu, ele era soldado e ele venceu várias batalhas. E depois que ele encerrou a sua jornada de soldado, segundo o Flávio José, ele se tornou comerciante e recebia um salário pela sua aposentadoria. E Roma foi lá e confiscou o salário de Timeu. Mesmo ele tendo direito de ter trabalhado, foi confiscado esse direito dele ter esse salário da aposentadoria. E segundo Flávio José, Timeu se revoltou e formou um exército. Posteriormente, outros que tinham a mesma situação de Timeu, e por ele ser um homem que tinha muita habilidade na guerra, segundo a história, ele conquistou e deu um trabalho imenso para Roma. E Roma, por sua vez, foi envergonhado por Timeu. E ao passar desse momento, quando Timeu faz esse ato, Roma armou uma emboscada e foi com diversos soldados até da casa de Timeu. E lá estava Timeu e os seus dois filhos. O filho mais velho e também tinha Bartimeu. E segundo a história, quando ele entra na casa de Timeu, ele pega e mata Timeu naquele momento. E após ele matar Timeu, ele também mata o seu filho primogênito. E quando acontece isso, ele vai também para matar Bartimeu. Mas um de entre os seus soldados, segundo a história, entra e fala: rapaz, esse homem posterior, essa criança, quando se tornar homem, não vai lembrar de nada que aconteceu aqui. Então o que a gente faz? Para que ele não saia impune, nós vamos furar os dois olhos dele e deixar ele viver. E segundo Flávio José, assim aconteceu. Ele teve seus dois olhos perfurados. E Timeu cresce e depois, como Roma queria mostrar que aquilo ali foi uma punição, e ele dá liberdade, ou seja, direito para que Bartimeu
filho de Timeu, pudesse exercer a função de mendigo perante a sociedade. E escreveu uma frase em latim, que é escrita da capa de Bartimeu, a permissão por Roma, que era essa: Bartimeu, este homem é um miserável mendigo. Porque Bartimeu é o primeiro nome do seu pai, e agora colocou e o Timeu, que viria no caso da parte de Timeu, seu pai. Aí se formou o nome Bartimeu, ou significa, pegou o nome do seu pai. Então Roma demonstra que todos aqueles que levantassem contra o Império Romano teria a sua punição. E Bartimeu, ele tinha conhecimento do seu pai ser um soldado vitorioso nas suas batalhas. Agora nós vejamos que ele tinha um conhecimento que Jesus viria o Messias, que certamente viria o Messias para Israel, que seria o rei da linhagem de Davi, que esse cumprimento vai cumprir a qualquer momento após o arrebatamento da igreja, quando Cristo sentar no trono para iniciar o seu reino milenar, como nós conhecemos. E então Bartimeu, ele tinha esse conhecimento. E quando ele ficou sabendo que, através daquele barulho que viu a multidão fluindo, ele começa a interrogar: que barulho é esse aí que eu ouço? Pisadas de várias pessoas. Então chegaram e falaram para ele assim, que era Jesus de Nazaré, que estava passando por ali junto com a multidão. E segundo a Bíblia Sagrada, que quando ele ficou sabendo que era Jesus de Nazaré, ele tinha certeza, através das Escrituras que ele havia ouvido acerca de Jesus, que o Messias, um Salvador, viria e que salvaria o povo de Israel daquele sistema, vamos dizer, maldoso de Roma naquela ocasião. Então ele começou a clamar e a ter certeza e a professar que ele acreditava e tinha credibilidade que certamente o Messias viria um dia para salvar o seu povo. E quando ele ficou sabendo que Jesus, por diversas vezes, tinha curado, tinha ressuscitado mortos, tinha purificado leprosos, tinha feito coisas extraordinárias, expulsado demônios da vida de pessoas, libertado pessoas, então Bartimeu falou assim: agora chegou a minha vez, a minha salvação. Porque eu acredito que esse que está aí fazendo todas essas coisas, ele é o Messias que haveria de vir para Israel. E ele começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E como acontece quando a gente está tentando conquistar alguma coisa, sempre acontece alguma coisa, alguém querer nos parar. Aconteceu comigo várias vezes, aconteceu com você, vai acontecer com outros e assim sucessivamente. Mas quando nós estamos no foco, nós sabemos que a nossa hora chegou e que Deus está nos abençoando, nós temos que nos pontificar e termos foco. E foi isso que Bartimeu fez. Ele teve foco. E quando mandava cala Bartimeu, não incomode, ele começou a clamar cada vez mais pela certeza que ele tinha: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E quando ele clamava ele professava que Jesus é o Messias, porque por ele falar filho de Davi, ele estava acreditando que verdadeiramente ele era um da linhagem de Davi e que era exatamente o Messias que havia de vir. E Jesus, ouvindo ele clamar, mandou que o chamasse. E de repente, quando mandaram chamar, ele fala assim: tenha bom ânimo, levanta-te, ele te chama. E quando Bartimeu ouviu que Jesus havia mandado chamar, a primeira coisa que ele fez foi lançar fora aquela sentença que havia colocado sobre a sua vida. Aquela punição que, através dos atos do seu pai, havia colocado sobre a vida de Bartimeu. Ele pega aquela capa com a permissão para mendigar e lança para trás de ti. E lançando a capa, correu e foi ter com Jesus. E quando Jesus viu Bartimeu diante de ti, ele começou a dizer para Bartimeu: o que queres que eu te faça? Quem sabe não é cegueira a sua situação, mas você tem uma situação que está
difícil para você e que às vezes aquilo ali é o impedimento ou quem sabe o próprio adversário criou diante de você por uma situação difícil que talvez acha que não dá para resolver. Mas quem sabe você está ouvindo através da palavra de Deus falando com você, assim como Jesus falou com Bartimeu: o que quer que eu te faça? E Bartimeu falou assim: mestre, que eu tenha vista. É tudo o que ele precisava para dar continuidade a sustentar a sua família, que os homens antes dele, que era seu pai, depois do seu irmão primogênito, havia partido, e agora Bartimeu só queria ter visão para ele pudesse trabalhar e conquistar as coisas para a sua família. Ele falou assim: que eu tenha vista. E Jesus falou assim: ó, vai, a tua fé te salvou. E Bartimeu começa a pular de alegria, exaltar a Deus e bendizer o nome do Senhor. E a Bíblia fala que ele começou a seguir Jesus pelo caminho. Que o Senhor Jesus Cristo te abençoe de forma especial e tenha certeza de uma coisa: que toda sentença que colocaram sobre você, o Senhor Jesus, ele veio, morreu na cruz para nos salvar. Isso significa o quê? Que não importa qual seja os pecados que você cometeu ou tudo aquilo que está em impedimento, ele fala para você: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu os aliviarei. Então, mais sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, e sou manso e humilde, e encontrarei descanso para vossas almas, porque o meu fardo é leve e meu jugo é suave. Que Deus vos abençoe de forma especial, no nome do Senhor Jesus. Um forte abraço, até o próximo vídeo.